Bem-vindo ao Tu Podes Mudar a Tua Vida, um podcast onde reconectas contigo, com a tua verdade e com a mulher que foste esquecendo ao longo do tempo. Eu sou Luísa Cunha, terapeuta emocional, e ajudo-te a reconstruir a tua confiança e o teu amor próprio através da reprogramação emocional, especialmente se tens vivido mais para os outros do que para ti. Aqui falo contigo sobre as tuas feridas invisíveis, as vozes internas que te sabotam e os padrões emocionais que te afastam de ti mesmo. Este é o teu espaço seguro para parares, sentires, começares a regressar a ti. Respira fundo, porque sim, tu podes mudar a tua vida e não precisas de fazer isso sozinha. O título do podcast é Isto Não Começou Comigo. Mas antes de irmos ao conteúdo, há algo importante que eu quero partilhar contigo. Se sentes que perdeste a tua confiança e queres voltar a acreditar em ti, criei 2 formas de te apoiar. Uma, um curso gravado, rápido, com ferramentas profundas e transformadoras. Vais poder mudar muitas coisas já dentro de ti e começar a construir uma nova versão de ti. Uma mulher que sabe o que sente, que aprende a confiar nas próprias decisões e que já não se anula por medo de desagradar aos outros. Mas se quiseres um acompanhamento mais próximo, só tu e eu, podes agendar uma consulta de reprogramação emocional individual e exclusiva comigo. Nessa sessão individual vamos olhar diretamente para as tuas questões emocionais e fazer uma reprogramação profunda para começares a sentir o que é confiar em ti, mesmo que essa ideia pareça estranha ou difícil de imaginar. A agenda está aberta e na descrição deste episódio vais encontrar os 2 links, o do curso e da consulta. Escolhe o que te fizer mais sentido. E agora sim, vamos ao conteúdo de hoje. Hoje quero clarificar uma frase que se ouve muito no desenvolvimento emocional, mas que quase nunca é usada de forma prática. A frase é: isto não começou comigo. Dita assim parece apenas um alívio momentâneo, mas quando é bem compreendida, torna-se uma ferramenta real para perceber padrões e deixar-te culpar por eles. E o que esta frase realmente quer dizer? Quer dizer que quando dizemos que algo não começou connosco, estamos a falar de aprendizagem, não de desculpa. Grande parte da forma como pensas, reages e sentes foi construída numa fase da vida em que ainda não tinhas capacidade para escolher conscientemente. O teu funcionamento interno aprendeu antes de saber questionar. E isto é o básico no ser humano e acontece com todos nós. E então, onde é que isto se reflete no teu dia-a-dia? Há um erro comum quando falamos de padrões. Achamos que eles aparecem apenas em grandes decisões, mas a maioria aparecem em coisas pequenas, repetidas todos os dias. Por exemplo, quando dizes não é nada para evitar explicar como te sentes. Quando assumes tarefas que ninguém te pediu só para garantir que ficam bem feitas. Quando sentes culpa por parar, mesmo sabendo que precisas. Quando pensas 2 vezes antes de pedir algo simples. Quando te explicas em excesso para não seres mal interpretada. Nenhuma destas coisas parece grave isoladamente, mas juntas mostram um funcionamento interno muito específico. E é aqui que a frase "isto não começou comigo" deixa de ser abstrata e passa a ser prática. Porque estas respostas não surgem do nada, são a continuação de algo que já estava instalado muito antes de seres adulta. Então, como é que os padrões se formam? O funcionamento interno aprende por repetição. Aprende o que resulta, aprende o que evita conflito, aprende o que garante aceitação. E ao longo do tempo formam-se padrões automáticos que passam a comandar a forma como interpretas a realidade. Frases internas como: tenho de ser forte, não posso falhar, é melhor não incomodar, se eu parar, algo corre mal. Estas frases não aparecem do nada, são conclusões tiradas em momentos de adaptação. Por isso, quando hoje sentes que tens esforço constante, isso não começou agora, começou quando esse padrão foi útil. E aqui está uma distinção essencial. Uma coisa é a origem do padrão, outra coisa é a continuidade. A origem explica como algo se formou, a continuidade explica porque ainda acontece. Quando ficas apenas na origem, ficas presa ao passado. E quando percebes a continuidade, ganhas margem de escolha. Isto não começou comigo, só é libertador quando vem acompanhado desta pergunta. Isto ainda me faz sentido hoje? Sim, responde esta pergunta. Ao fazeres esta pergunta a ti próprio, vais ter mais consciência. E sabes, o teu corpo também se manifesta. O corpo não funciona por lógica, funciona por reconhecimento. Quando um padrão emocional se repete muitas vezes, o corpo passa a reconhecê-lo como normal, mesmo que seja desconfortável. Por isso, mudar não é apenas uma decisão mental, é uma atualização do teu funcionamento interno. Enquanto o corpo continuar a reconhecer o padrão antigo como seguro, ele vai repeti-lo, não por sabotagem, mas por hábito. E o método que eu utilizo, que é a reprogramação emocional, vai trabalhar exatamente nesse ponto.
Não tenta convencer-te a pensar diferente. Trabalha para reorganizar o funcionamento interno que mantém o padrão ativo. Ajuda-te a identificar padrões automáticos, perceber em que contextos foram aprendidos. Vai reduzir a carga emocional associada e também vai permitir novas respostas sem esforço. Quando o funcionamento interno é atualizado, a repetição perde força de forma natural. E se calhar estás a pensar, então mas o que é que muda com esta consciência? Antes a pergunta era, o que é que há de errado comigo? Depois passa a ser, o que é que eu aprendi que nunca mais foi revisto? Esta mudança não é emocional, é organizadora. Deixas de lutar contigo e começas a observar com clareza. Isto não começou comigo não é uma frase para aliviar momentaneamente. Localiza a origem sem te prender a ela. E abre espaço para decidir o que continua e o que já não faz sentido manter. Se queres trabalhar estes padrões emocionais de forma estruturada e autónoma, o curso Recupera a Tua Confiança foi criado exatamente para isso. Se percebes que certos padrões antigos, repetitivos, que continuam a comandar a tua vida emocional, a consulta de reprogramação emocional feita exclusivamente comigo é um trabalho individual para ir à raiz e reorganizar o teu funcionamento interno. Os links vão estar na descrição. Escolhe o que faz mais sentido para o momento em que estás. Nem tudo começou contigo, mas tudo o que continua pode ser revisto. E isso é a maturidade emocional. E chegamos ao fim de mais um episódio. Se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti no próximo episódio e lembra-te, tu podes mudar a tua vida.